Porque eu acho que o mais difícil de explicar, muitas vezes, a educação em dor, é você mostrar que não tem um roteiro pronto. E eu acho que tudo isso que a gente está falando, ele hoje, né, eu acredito que para a gente é muito mais natural e espontâneo, vai conduzindo de uma forma que vai facilitando algumas leituras e improvisos, né, nesse meio do caminho. Em primeiro lugar, acho que é esse autocontrole da nossa própria emoção, porque a fala do paciente, quando ela traz esse processo de, nossa, olha essa fala, quando você escuta isso pela milésima vez, você vai falar assim, de novo. E eu acho que tem tanto essa coisa, essa gastura que dá pra gente, e a gente já fica incomodado de uma crença negativa, e ao mesmo tempo normalizar isso. No episódio de hoje, o Dr. Fukusawa recebe Gabriel Comério para discutir educação em dor na prática clínica. A conversa mostra como a educação terapêutica precisa nascer da escuta, do contexto, das crenças, das experiências e da forma como cada pessoa entende a própria dor. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisioterapia. E hoje estamos aqui com um dos homens mais bonitos e agradáveis dessa fisioterapia, diretamente de Espírito Santo, Gabriel Comério. Seja muito bem-vindo. Faz tempo que você não aparece por aqui, tudo bem com o senhor? E aí, Foucault, tudo ótimo comigo? Estamos aqui na terrinha, num frio danado de Vitória, de 23 graus, 22 graus. Mas tudo ótimo, sempre muita alegria em falar com você e me comunicar com os alunos do Fisioterapia, com os ouvintes, né, com a equipe que eu gosto tanto. Eu acho que frequentar o Fisioterapia é sempre um sopro de energia assim que me motiva muito trocar ideia no alto nível assim impressionante, de conhecimento, de acolhimento e de troca que é fantástico assim. Sou suspeito em falar. Muito bom, muito bom. Já usou as palavras certas para o assunto que a gente vai falar hoje, que é educação em dor, né? Uma temática que todo mundo que escuta a fisioterapia sabe que a gente fala direto sobre, mas poucos momentos acho que a gente para falar sobre. Então, acho que agora é o momento da educação ganhar seu foco e principalmente trouxe o Gabriel, porque toda vez que eu vejo as aulas dele, ele consegue trazer um tom, né, muito agradável, muito fácil e realmente acho que a ideia é essa, e no final a gente vai ter um caso clínico até, né, para poder discutir um pouco como faz na prática clínica. Então tá super bacana, um formato que todo mundo já conhece aqui, que é a aula mais ou menos de uns 20, 30 minutos, e depois a nossa discussão. Então, Gabriel, vou pedir para você compartilhar a tela, aproveite, se apresente melhor, falar de onde que você está, o que que você já fez, e aí pode começar a sua aula, fica super à vontade. Vamos lá. Bom, sou um fisioterapeuta que estou na clínica, inclusive, aqui agora, estou aqui, ó, tá uma bagunça, a maca aqui tá armada, lá atrás dá para ver uma paisagem, um consultório que a gente, uma sala fechada, então eu criei aqui um ambiente já um pouco mais leve, né, enfim, tá um pouquinho, tem um tempo já que tem esse ambiente, daqui a pouco eu mudo de novo, acho que isso é interessante porque acho que cada vez mais a gente entende que o contexto, né, todo o ambiente onde o paciente tem sido conta, né? Então, aqui está no ambiente onde realmente eu passo uma parte do meu tempo, né, atendendo a clínica. Não sou pesquisador, sou curioso, né, vou em congresso de enxerido, assim que eu conheci Focusal e Rafael Light. Amém. Enfim, aqui eu acho que é justamente uma tradução um pouquinho do que eu gosto de trabalhar no dia a dia, assim, né, que é receber pacientes, ouvir histórias, né, expressar a minha visão sobre aquelas histórias quando eu sou convidado a isso para os meus pacientes. E é isso que foi me fazendo também ter esse interesse, né, no atendimento de pacientes com dor, justamente de ter esse lugar de ouvir, né, de ter uma escuta, para além de fazer técnicas, que é o que a gente é muito bem treinado a fazer isso. O Fukuzawa fala muito sempre sobre isso, né, a gente sempre muito, muito bom em fazer técnicas, muito bom em olhar uma mecânica, muito bom, né, em ter esses recursos à mãos, mas pouco treinado muitas vezes no ouvir, né, na escuta ativa de um paciente, de dar tempo para esse paciente falar. Hoje mesmo atendendo um paciente, porque foi interessante, porque ela falou assim, nossa, acho que eu estou tomando muito seu tempo falando, né? Eu falei, não, ótimo. Ela ficou preocupada depois de uns 20 minutos de fala dela, de estar, Uhum. nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Eu falei, não, você está aqui para justamente fazer isso, para você falar. Eu perguntei para ela assim, qual foi a última vez que você teve tempo para poder falar sobre o que está sentindo? Exato. Eu começo a falar, mas o médico já pediu um exame, já fiz o exame, não demorou nem 10 minutos e tal.
Então, eu falo que é justamente um lugar de fala. Claro, minhas condições de trabalho me favorecem isso, um ambiente, um consultório particular, então eu tenho esse tempo disponível para o paciente, né? Eu consigo priorizar isso, né, no meu modelo de atendimento. Então, poxa, se eu tenho essa oportunidade de ter tempo com o paciente, eu quero ouvi-lo, né? E a partir daí construir tudo que a gente precisa de elaborar e desenvolver, né, para além daquilo que eu vou aplicar. A parte mais gostosa, mais fácil é isso, né? É aplicar alguma coisa, mas espera aí. Será que sempre eu preciso aplicar uma técnica? Então, ela foi um bom exemplo no final dos. Aí, depois dessa fala toda, ela falou assim: que bom ter vindo aqui para ouvir sua opinião. Quase já assim, insatisfeita. Aí eu falei assim: não, mas espera lá, deixa eu fazer uns testes com você aqui. Ela estava super feliz. Nossa, agora eu vou mudar essa forma de pensar aqui, vou tentar exercitar isso, vou melhorar a minha frequência acadêmica. Ela mesma foi dando esse feedback. E tudo Uhum. bem, mas vamos fazer um pouquinho de alguma coisa que eu senti falta até né, de realmente intervir. É isso. Então a gente vai entendendo que nem sempre a intervenção é só nossa hands-on ali, né? É só uma coisa que necessariamente eu faça ativamente num paciente que sofre uma ação, né? E eu acho que Perfeito. é o tema do que a gente está falando aqui hoje, que é sobre, né, o modelo, né, de como que a gente pode ajudar os pacientes nas suas dores, nas suas mazelas, nas suas dúvidas, nas suas queixas, nos seus comportamentos, ou seja, como é que a gente pode educá-los em dor. E educar talvez é uma palavra muito, né, parece ter um desnível às vezes, né, não é educar de eu estar errado e eu estou certo, né, então às vezes eu troco, né, como é que a gente pode conversar com o paciente sobre dor, né, como é que eu posso instruir, instruir um paciente sobre dor, né, diante das dificuldades dele. Então, às vezes eu escolho as palavras com o paciente para poder também não ficar com esse tom, né, que a gente, né, não quer que tenha, né, de uma imposição, de eu sei, você não sabe, né, eu estou, você está aqui para aprender o que eu tenho a falar. E eu falei com ela, essa paciente, falei assim, eu estou aqui para escutar, né, assim, tem que ouvir muito de mim também, né. E aí foi interessante essa relação de expectativa dela ali, né, e casou super bem com o que a gente vai falar aqui agora. Então vamos lá, Perfeito, vou abrir Gabriel. nossa. Já viram por que que eu chamei ele, né? Já anotei várias coisas aqui que a gente vai discutir depois, Gabriel. Maravilha. E aqui então já começo com essa nomenclatura, né? Educação terapêutica do paciente. Talvez muda um pouquinho de um para o outro, né? Como cada um fala. Eu sou às vezes um pouco criterioso com os termos, né? Não que isso tenha uma grande diferença, mas às vezes isso ajuda a gente a nos educar, a gente entender o que a gente está fazendo, né? Então, vocês vão me falar um pouco mais sobre né, dessa forma, né? Educação terapêutica do paciente. Então, como é que a gente pode fazer essa educação terapêutica no paciente na prática? Bom, dor crônica, a gente já está careca de saber, né? A gente sabe, já ouve em todos os podcasts, todo artigo que a gente vai ler sobre dor tem uma introdução explicando que dor crônica é de fato, né, uma condição que afeta milhões e milhões de pessoas pelo mundo, né? Então 20% dos adultos no mundo vivem com um tipo de dor crônica, né? E a gente vê que essa prevalência cada vez aumenta, apesar de tantos avanços que a gente tem dentro da fisioterapia, dentro da medicina, dentro, né, até de políticas públicas, mas mesmo assim esses índices continuam a aumentar, né? E a gente sabe que é um 3D ali, né? Existem, no mínimo, três dimensões ali para a gente analisar em macrogrupos, né? Que são afetados quando a pessoa tem dor, que é a saúde física, a mental e a participação social dela. Então, a gente já entende hoje que essas coisas estão sempre associadas. É difícil de separar, né? É difícil dissociar essas esferas. E o que a gente tem entendido cada vez mais é que dentro dessas esferas tem outras esferas ali que vão explicando esse todo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um aspecto de saúde física, a gente não está pensando só numa estrutura, a gente está pensando em processos biológicos que acontecem no corpo, a gente está pensando em alterações químicas que acontecem no corpo, né? Que está dentro da esfera biológica. O mental não é só estresse, depressão, ansiedade, que são, né, questões emocionais, mas comportamentais também. Como a pessoa entende a dor, como ela encara aquela dor, como ela evita, ela enfrenta de uma forma mais ativa, ela fica ali o tempo inteiro monitorando a dor, ela prioriza mais o foco na dor, ela prioriza mais objetivos de vida. Quem é essa pessoa, né? Ela é uma pessoa que tem um afeto mais positivo, otimista, ou ela é mais um perfil mais catastrófico, um perfil um pouco mais de sucumbir ao medo, às experiências negativas e ter um reforço ali ruim, um reforço
negativo ou positivo que continua mantendo ela no caminho da dor, né? No caminho do aumento da percepção da dor. E a gente sabe também que tem um impacto econômico gigantesco, né? Gastos diretos e indiretos, absenteísmo, né? Aposentadoria precoce. A gente sabe que geralmente algumas pessoas que chegam a níveis muito elevados de dor dependem de outras pessoas, além de uma rede de apoio em saúde. Então, é custo, né, atrás de custo, e isso, enfim, por isso isso se torna um problema de saúde pública, né? E é isso, apesar de a gente estar entendendo que tem mais tecnologia, que tem inteligência artificial, a gente vê que cada vez mais a gente tem dificuldade de gerenciar esses problemas, porque cada vez mais a gente vê que eles são amplos, né? Eles permeiam toda a esfera, né? As esferas relacionadas a uma pessoa, a um indivíduo. Então, essa frase eu acho interessante, né? Que a dor, ela não é só um sintoma, a gente já sabe disso. Ela, na verdade, é uma experiência biográfica, né? Uma experiência biográfica. Então, sobre a história de cada pessoa, a identidade de cada pessoa. Então, tem pessoas que acabam mudando, né? Elas redefinem a sua autoimagem mediante um quadro de dor persistente. Muda a forma, o papel social dessa pessoa, uma pessoa que às vezes ela é a pessoa que provém, às vezes, do lar e tudo mais, mediante uma situação de dor crônica, ela pode perder esse papel, ela não consegue mais, a partir daí, então, desempenhar o papel que ela tinha em um acordo, né, social no meio dela, não consegue sustentar às vezes os pais que ela ajudava, os filhos. Então, isso tudo cria uma série de alterações, inclusive de identidade da pessoa. Ela perde autonomia nas decisões cotidianas, né, ela perde autonomia no trabalho, enfim, acaba tendo limitação ali das condições de vida dela. E trajetórias também, né? A gente está falando de pessoas que têm projetos, que têm perspectivas de vida, que têm sonhos. Então, quantos pacientes que a gente atende que deixam de fazer coisas que gostam por conta da dor, ou deixaram de fazer há anos coisas que gostam por conta da dor. Então, deixei de dançar, uma coisa que eu amava, mas a dor me atrapalha, ou me incapacita, ou me limita a fazer isso, ou tenho medo de dançar e sentir dor. Eu não viajo, eu tinha uma viagem marcada, mas com essa dor persistente eu não vou mais viajar com minha família, né? Então muda de fato os rumos que a vida vai tomando e enfim, as nossas as escolhas de quem sofre com dor. O impacto social, né? Essa dependência de um suporte familiar, social, essa sobrecarga ali com uma rede de apoio, uma sobrecarga financeira. Então, é notório, né? Claro, é evidente de que a dor, ela não é só como a gente pensava antes, uma estrutura machucada, não é só uma região que foi lesionada e a gente perde a capacidade de fazer aquilo ali. E por muito tempo a gente ficou achando isso, né? A gente ficou inserido nesse modelo limitado que é o modelo biomédico, que é importante, que é parte de um biopsicossocial, mas nunca pode ser exclusivo. E por isso, talvez por isso, a gente enraizou crenças em nós profissionais em que a gente precisava de consertar alguma coisa e o tempo mostrando que a gente estava falhando nesse processo, né? Então, por isso, veio, né, desde a década de 70, lá, né, com o George Hillel, aquela proposta de um modelo de enxergar o paciente de uma forma mais ampla, né, dentro do período ali do mundo onde se tinha mais entendimento das questões comportamentais, né, as ondas da psicologia, né, mostrando que era importante sim a gente ter uma atenção para entender como que o paciente se comporta, como que aquela pessoa se comporta mediante situações, sentimentos, emoções, né, ao longo da vida. E isso casou muito bem com o aspecto da dor, e hoje a gente entende que parece ser um bom modelo a se seguir. A gente tem certeza disso? Não, mas é o que contempla mais tudo que se fala, né, de uma multidimensionalidade de um paciente. Então, o modelo biopsicossocial é justamente isso, a gente considerar que existe um mundo muito maior além do biológico e que a gente precisa de olhar para isso. Nem sempre a gente consegue intervir, nem sempre é da área do fisioterapeuta, mas se assim não for, a gente vai referir, a gente vai encaminhar esse paciente, né, para outros profissionais, e a ideia é que seja um modelo que abrace ou que junte, né, outras áreas, outros profissionais, para que a gente consiga, sim, intervir, né, ou ajudar um paciente de forma efetiva. E aí a forma desse caminho, a forma de eu caminhar nesse trajeto do modelo biopsicossocial, ou uma das formas que a gente enxerga hoje,
é a educação terapêutica do paciente, né? É entender como a educação como uma ponte que vai ligar aquele diagnóstico que o paciente teve, né, seja ele um diagnóstico biomédico ou não, a algum lugar, a uma transformação, que é o que a gente quer que ele chegue. Né? Então, a educação terapêutica ela vai muito além de repassar informação. A ideia é sempre que a gente dê autonomia para o paciente, a gente ajude o paciente a mudar um comportamento e que isso seja duradouro. Então, assim, sabe aquela aula de anatomia que a gente tem, que a gente decora um monte de coisa? Porque anatomia inicialmente é decoreba, não tem jeito, né? A gente até entende as estruturas e tudo mais, mas passou a prova, se a gente não rever aquilo, a gente esquece. Porque o modelo de aprendizagem por repetição, a decorar alguma coisa, a gente não é um aprendizado duradouro, né? E aí, para que seja duradouro, a gente tem que entender o sentido daquilo. Não faz sentido? Então, aprender algo que faça sentido faz com que a gente tenha essa acumulação do conhecimento. Agora, se eu só decoro, fatalmente aquilo vai cair lá na memória, lá no hipocampo, vai ficar perdido lá, e daqui a pouco, memória a curto prazo, depois não consolidou, não vai ficar ali naquela assinatura no sistema nervoso. Então, a educação terapêutica do paciente, ela surge justamente com essa proposta de criar, né, autonomia para o paciente. Então, a gente sai daquela perspectiva única, né, tradicional, biomédica, e começa a entender que o paciente tem que estar mais ativo no processo. E aí, falando lá do final das décadas de 90, início dos anos 2000, a gente teve, pulando muito da história ali, mas a gente teve um nome, né, que era a Pain Neuroscience Education. Então, a educação em neurociência da dor, proposta lá, principalmente pelo Norman Mosley e David Butler, né, naquele livro Explain Pain, que é uma cartilha que eu acho fantástico ler aquilo, super bacana para a gente, que tentava justamente explicar os processos neurobiológicos, né, como, por exemplo, a sensibilização, a nocicepção, a neuroplasticidade e tudo mais. E a gente começou, então, a entender que a gente tinha que ensinar o paciente de uma maneira didática, né, mas ao mesmo tempo ela ainda era muito profunda, né, falar de neurofisiologia. E começou a surgir então essa corrente de ensinar o paciente questões técnicas. Ok, o paciente começa a entender melhor sobre neurofisiologia, mas ainda é uma questão, se a gente for olhar bem, meio que biomédica, né? A gente ainda está querendo dar uma causa, alguma coisa que talvez a gente não tenha certeza. Tudo bem, ele entendendo que existe algo além da estrutura já é válido, que existe um neurotransmissor X, Y, Z que age assim, assim, assado, que ele é ativado quando a gente faz um exercício, que é ativado quando a gente dorme bem. Maravilha. A gente já começa a ampliar um pouco mais essa visão. E aí, pouco mais recente, até parte desses mesmos autores que fizeram lá o Pain Neuroscience Education, os nomes foram variando, né? A gente chama educação em dor, educação em neurociência da dor, a gente resumiu só para educação em dor. Tem essa proposta também, que é de um grupo de colaboradores, né? Que eles é um grupo focado nessa questão da dor, né? De como ensinar dor. O Lauren Mosley é um deles, o David Butler também. Eu não tenho o cara, o Cormac Ryan, que é do Reino Unido, também participa. Enfim, que é para poder ampliar esse escopo da neurociência e incorporar de fato mais noções biológicas, psicológicas, emocionais, sociais no contexto da educação em dor. Né? Então, a ideia é fazer isso por meio de estratégias ou de formas, de técnicas, como, por exemplo, a aprendizagem construtivista, né? E onde gera um engajamento mais ativo do paciente. Tudo bem, Gabriel, mas isso é muito novo? Não. A gente já vem fazendo isso. Intuitivamente, a gente já vem fazendo isso, foi incorporando outros elementos da educação em dor, da educação em dor, à Pain Neuroscience Education, ao modelo biomédico tradicional. A gente, fisioterapeuta brasileiro, é meio malandro, né? A gente já consegue encaixar mais coisas da nossa conduta. E depois a gente foi ver que, na verdade, não é só brasileiro, na verdade, né? O estudo Delphi, que eu vou mostrar para vocês, né, ou seja, especialistas, 21 especialistas do mundo inteiro, de alguns países, no mundo inteiro não dá para poder falar, e muitos deles são espanhóis, mas também se juntaram para poder entender o que é educação em dor, quais são os elementos, e eu vou mostrar para vocês depois ali, e chegando a algum nível de concordância sobre os temas apresentados. Né? Então a gente vê que realmente já vem há algum tempo a gente conseguindo incorporar essas dimensões
ali biológicas, psicológicas, emocionais, sociais dentro do nosso modelo de educação. E outras abordagens cognitivo-comportamentais, né, que também são importantes, são válidas para a gente ensinar o paciente sobre dor, através das próprias experiências, por exemplo. Então, olhando para esse Pain Neuroscience Education, né, a ideia é que a gente não basta ensinar ciência da dor para o paciente, a gente precisa de fazer com que ele tenha experiências, né, experiências com que ele consiga aprender sobre aquilo, né, uma aprendizagem que seja significativa. Eles até propõem abandonar o termo PSE, né, o Pain Neuroscience Education, só o termo Educação e Neurociência da Dor, e usar talvez esse termo, né, de educação em ciência da dor, porque ciência não fica só na neuro, né, então abrange um pouco mais também. Uma das formas de fazer isso, né, para a gente atingir esses níveis de engajamento, é o modelo ICAP, ICAP, né, que é a gente sair de um modelo de ensino só passivo, e isso é aplicado para a educação, inclusive, tá, em estudantes, não só para dor. Então eles puxaram isso do ensino e trouxeram para a dor. Um modelo muito passivo, onde o aluno apenas recebe a informação, fica ali ouvindo, escuta, assiste, pronto, acabou. Que é um pouco do que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou falando, vocês estão assistindo, mas esse aprendizado, ele fica muito vago se vocês não começarem a ser ativos nesse processo do que estão ouvindo, né? Então, ok, ouvi, o Gabriel falou, o Fukuzawa falou, interessante. E se eu me tornar ativo a esse processo, beleza, vou lá pegar esse artigo, vou dar uma destrinchada, vou olhar o que está escrito aqui, vou tentar aplicar isso na minha prática. Isso começa a ter uma chance de você consolidar esse aprendizado muito maior do que só ouvir, guardar e achar que tá tudo ali. Fazer igual eu fazia quando era pequeno, né? Estudar para a prova, colocava o livro embaixo do travesseiro e dormia e achava que o conhecimento ia passar. Quem nunca fez isso, hein? Fala aí. E nesse modelo mais ativo, há uma troca, né, uma participação, né, você está ali interagindo no processo de aprendizado. E a gente vai migrando, então, vai incrementando mais isso com um modelo mais construtivo, né, onde vão se construir ideias. Então, a mesma coisa que eu chegar para vocês aqui agora, ó, do que foi falado, explica com suas palavras o que você entendeu. Então, eu promovo um raciocínio, né? Eu ativo sua cognição, então você vai tentar expressar aquilo a partir daquilo que você ouviu passivamente. Então, aqui parece que as coisas vão acontecendo. A gente aprende muito mais alguma coisa quando te ensina para alguém, né? Eu brinco que eu dou aula até hoje por isso, para eu poder conseguir aprender mais. Então, eu estudo para poder falar e aí eu consigo aprender um pouco melhor. E aí eu vou para um terceiro nível, se for nessa comparação minha, eu começo a interagir. Então, começa a conversar com o Fukuzawa, no diálogo, a gente vai trocando ideia daquilo que eu sei, do que ele sabe, do que a gente consegue raciocinar em cima. Isso vai gerar, de fato, um aprendizado robusto, né? Então, essa interatividade promove uma fixação muito grande do conhecimento. E se a gente consegue transferir isso para o paciente, né? Um paciente que numa conversa, numa avaliação, ele fala, você expressa a sua análise, ele volta com a fala dele, e você expressa mais algum tipo acrescenta coisas, né, como por exemplo aspectos técnicos, né, baseados em evidência, e você devolve a ele, né, aquilo que ele está, devolve ele a fala, né, para ele poder expressar aquilo que ele está entendendo. Isso sim gera aprendizagem, né? Isso sim é gerar conhecimento. Então, o ponto principal é isso, né? Quanto maior o engajamento cognitivo, maior a qualidade da aprendizagem. Então, enxergar a educação em ciência da dor é isso, é entender que existe um escopo ampliado, é uma aprendizagem que precisa ser construtivista, né? Preciso de... Como é que eu monto o quebra-cabeça? Se eu vejo você montando, eu posso até ter uma ideia de como é que eu monto. Mas se eu não manusear a peça, se eu não tentar encaixar, se eu não separar as cores, eu não vou conseguir ter um aprendizado sobre aquela montagem, assim, eu não vou conseguir construir nada. E a integração do conhecimento, né? A educação, a mudança educacional, ela depende muito menos dessa transmissão de fato. Precisa de realmente ter essa integração, essa troca para poder conseguir consolidar. E o grande desafio é como que a gente vai fazer isso, né? Porque existem os conceitos, este é um conceito, existem os métodos, as técnicas e etc. Mas ainda a gente tem muita dúvida de como fazer isso, né? Apesar de grandes avanços
nessa parte teórica, né, como é que a gente vai conseguir de fato aplicar esse conteúdo? Como é que a gente vai conseguir unir essas bases teóricas e traduzir isso em efetividade, em uma prática, em ação? Por definição, então, a gente entende que a educação terapêutica do paciente, que a gente pode chamar de educação em dor, né, mas por um termo, uma questão de nomenclatura, eles chamam assim, ela é designada para treinar pacientes nas habilidades necessárias para o automanejo e para adaptar o tratamento às condições clínicas e desenvolver processos de enfrentamento efetivos. Então, para mim, é um ponto-chave. Quando eu tento explicar alguma coisa no paciente, levar informações para ele, eu quero que ele tenha mais capacidade de gerenciar os seus problemas. Quando, quando faz uma terapia, por exemplo, o psicólogo dificilmente vai dar uma resposta para você, né? Ele vai sempre questionando e aí fazendo com que você ache seus próprios processos, porque cada um tem uma forma diferente. Então, por isso que a educação em dor, ela é individualizada, ela é online, eu falo assim, não tem como a gente preparar uma cartilha única para todo mundo. A gente pode até tentar fazer isso a nível populacional e tudo que eu acho super válido. Mas, assim, ela é individual, ela é o tete a tete, é o momento, é o respiro do paciente diferente que eu falo assim, opa, esse aqui está indo mais por esse lado de cá, não é pro lado de lá. Então, é ali que eu vou conseguir entender o que, que eu vou usar com ele. Né? Então, para isso, eu preciso estar preparado, eu entender os conceitos, e aí eu vou usando a minha habilidade para treinar as habilidades do próprio paciente. Entender aonde que ele é forte, aonde que eu consigo fazer com que ele, por facilitação, aprenda melhor aquele conceito, ou entenda melhor, ou desvincule de outros conceitos, né? Desafiar as crenças dele. E aí o que é interessante é sempre pensar nisso, ó, eu estou fazendo educação isolada, sozinha, e acabou, minha terapêutica vai ser só essa? Nunca, ou quase nunca. Já aconteceu de ter paciente que eu só fiz educação em dor, só fiz, né, uma avaliação baseada em educação em dor, e aí para ele funcionou e tudo mais, mas o ideal é sempre que a gente esteja associando a educação em dor a alguma coisa. Os estudos mais robustos de estudos clínicos, né, mostrando que a educação em dor funciona, basicamente são sempre aqueles que a educação em dor está associada a alguma coisa. Associada à minha terapia manual, associado a uma eletro, associado a um exercício que eu estou fazendo, e na hora eu vou fazendo ali o processo educativo com ele, que aliás eu acho fantástico, né, esse aprendizado ativo, né? Então, ou seja, através das consequências do que eu vou tendo com ele, vou reforçando algumas coisas do que foi falado, então, mesmo por uma perspectiva de um aprendizado operante ali, né? É, então, é importante a gente tentar entender que a gente precisa adicionar a educação às coisas que a gente faz, às técnicas, aos conceitos que a gente usa, tá? Não necessariamente ficar ali sozinha que a gente quer? Justamente isso, né? Não é só compartilhar informação, eu quero gerar entendimento real, quero empoderar esse paciente para poder saber como é que ele pode ser um agente ativo dos seus problemas ali, pode enfrentar bem aquilo, encorajar técnicas ou estratégias mais proativas de enfrentamento, né? Facilitar as mudanças que sejam a longo prazo para esse paciente, né? Um processo que ele é intencional, mas nem sempre ele é consciente do fisioterapeuta. Às vezes a gente está fazendo educação e nem está percebendo, né? Claro que quanto mais ciente do que eu estou fazendo, melhor ou mais efetivo é a minha técnica? Sim. Mas a gente tem isso ali na nossa base, né? Então, nem sempre vai ser tão estruturado, né? Nem sempre, de novo, não tem uma cartilha necessariamente para você seguir. Então, precisa ser aplicado e revisto para poder ver se eu estou fazendo certo. Uma estrutura muito fixa, talvez não funcione. E começa, obviamente, com uma boa avaliação, né? Identificar as crenças, os modelos explicativos que o paciente tem sobre a condição dele, sobre a dor, percepção corporal dele, mapear se ele tem comportamentos de evitação, de medo, né? Os processos mal adaptativos, entender se na história pessoal dele tem fatores que colaboram para o evento, para o início do quadro da dor dele, entender os aspectos sociais, emocionais. Então, uma boa avaliação, de fato, é a base de tudo. No aspecto mesmo de uma educação ativa, interativa, né, de tentar reconceitualizar a dor, a gente vai precisar de usar uma linguagem mais facilitada, exemplos mais reais que se apliquem para ele, né? Então, aqui no Espírito Santo, por exemplo, tem paciente que, quando a gente vai precisar de falar sobre essa multidimensionalidade da dor, quando é necessário entrar nesse assunto,
Eu dou exemplo, por exemplo, da moqueca capixaba, né? Falo, a gente não faz moqueca só com peixe. A gente precisa de ter o quê? Então a pessoa vai começar, precisa ter tomate, precisa ter o coentro, embora os paulistas detestem, muito coentro, cebola. Então, assim, é um mix de coisas que começam a ter vários ingredientes e formam a moqueca. Então, uma dor que é crônica dificilmente é uma estrutura que está machucada, não é só o peixe. Então, veja, você vai achando suas adaptações de linguagem para poder conseguir chamar a atenção do paciente, fazer ele participar dessa conversa, ser realmente um diálogo, não um monólogo, né? E fazer com que ele consiga engajar ali no processo de uma forma mais ativa. E, enfim, e ter interesse de perguntar, ah, não, mas comparativamente, o paciente fala assim, não, mas na dor, então eu sinto assim, assim, assado, como se fosse na muqueca que você falou. Então, aí você vê que realmente criou-se interesse. Foi interessante para ele e fez com que ele se colocasse, né, num papel um pouco mais ativo do processo ali da própria avaliação que eu estou usando educação em dor, né? E estratégia de enfrentamento. A gente quer necessariamente que o paciente, estando ele no centro do problema, da questão, do problema e da solução, né, a gente precisa de fazer com que ele desenvolva esse repertório. Ele tenha mais capacidade de gerenciar e de lidar com as intempéries da dor, né? Então, a dor, ela tem dia que está bem, tem dia que está mal, então eu treino o paciente para entender o dia que ele está mal, o que ele pode fazer e o que ele pode pensar. Eu quero entender o que ele pensaria e depois eu falo assim, olha, essa pior não significa algo pior. Lembra que pode ter essas oscilações, então vamos encarar isso não como um retrocesso, como uma volta ao princípio, mas sim como um desafio do caminho. Então, isso tudo é educação em dor. Você entende, você antecipar, por exemplo, a percepções que o paciente possa ter de uma piora. E aí a gente vai conseguindo facilitar essas mudanças, essa postura mais de enfrentar a dor. Eu falo sempre isso com o meu paciente, assim, né? Entenda a dor não como uma barreira. Pode pensar nela como um desafio, né? O desafio você precisa de achar estratégias. A barreira, você olha aquela barreira e pronto, acabou, não tem para onde ir, um muro grande. Né? Se eu enxergar a dor como um muro grande, alto, o que eu vou fazer? Tem que voltar, né? Agora, se eu enxergar como um desafio, um labirinto, né, eu vou achando caminhos. Por mais que o primeiro caminho não seja o certo, né? Nem, talvez o óbvio também não seja o caminho que vai dar mais resultado, mas a gente precisa encarar isso como justamente esse desafio, esse jogo de xadrez que a gente vai ter que ir movimentando peças. Essa foi uma analogia que eu usei com um paciente que joga xadrez, né? Eu entendo muito pouco, mas eu fui fazendo algumas analogias com alguns elementos do xadrez para entender que era um tabuleiro, que a gente precisava de achar estratégias, entender mais o jogo e as jogadas para poder a gente conseguir avançar. E é isso, monitorar, entender, revisar, né, se esse processo está acontecendo de fato, entender se esse paciente está melhorando a autoeficácia dele, né, se ele tem conseguido realmente construir ali uma imagem diferente do processo, do problema que ele tem passado. Então, a educação em dor, eu falo, é desde o momento que o paciente entra em contato com você, né, que é onde você já começa a estabelecer uma aliança terapêutica, vou avaliar o seu caso, né, vamos seguir confiante que você vai evoluir bem, vamos analisar isso bem, etc e tal, estou aqui para te assistir, até o momento que ele chega na clínica, é recepcionado ali na frente, né, pela recepcionista, até a hora que ele entra na sala, enfim, toda a atmosfera de acolhimento que ele tem, tudo isso é um processo onde a gente está criando raízes com esse paciente, criando essa aliança terapêutica que vai propiciar que essa a educação em dor seja mais efetiva. Então, esse trabalho esse estudo Delphi, né, que foi publicado em 2016, 2026 agora, inclusive tem a participação do nosso querido Felipe Reis, amigo, mestre dos maiores sumidades do estudo da dor no mundo, fantástico, cara super acessível e bacana, participou desse estudo Delphi, e a preocupação é justamente isso, assim, né, o que exatamente deve compor um programa de educação terapêutica em dor? O que a gente tem que ensinar, para quem, em que contexto, e como é que a gente pode implementar isso? Então, esse já é um artigo que vocês têm que ter ali em mãos para poder começar a exercitar e olhar item por item e falar assim, cara, eu estou olhando para isso aqui, quando estou avaliando meu paciente, quando estou intervindo com o meu paciente. Então, uma boa estratégia para a gente consolidar o aprendizado de hoje aqui é justamente pegar esse material, olhar, revisitar isso e tentar aplicar ali no dia a dia. Então, ele separa para alguns itens, né, onde os especialistas ali, aqueles 21 especialistas entre si conversaram, fizeram rodadas, né, de negociações para acordar, não, peraí, isso aqui eu concordo com você, isso aqui eu não concordo. E colocar em tópicos o que são os pontos
teoria dominante, o que, que tem que ter no processo de educação terapêutica em dor? Dos domínios de educação em dor, o que, que foi mais citado? O exercício e o retorno às atividades. Então, o paciente está ativo e voltar a fazer atividades que são importantes e relevantes para ele. Crenças e atitudes sobre dor, entender o que, que o paciente entende, quais são as crenças básicas que ele tem, as crenças centrais ali, geralmente disfuncionais sobre a dor. Pacientes que tem, se o paciente tem uma baixa autoeficácia, se tem uma alta autoeficácia, isso impacta diretamente no processo de melhora. Quais são os pensamentos que ele tem relacionados à dor, as modificações de crenças dele, então modificar crenças, desafiar crenças é muito importante, nem sempre a gente consegue mudar, né, mas a gente pode desafiar, começar a botar ali cutucar um pouquinho ali o vespeiro, né. É, explicar sobre a neuroplasticidade como um mecanismo adaptativo ou mal adaptativo, entender que o sistema nervoso ele participa, né? A gente falava muito sobre isso, hoje a gente sabe que tem hora que sim, tem hora que nem tanto, precisa de falar sobre isso, tem que achar o espaço, o meio para poder falar sobre. Os níveis de atividade física, né? Ou seja, estilo de vida, saúde geral, falar sobre estratégias de autogerenciamento, compreender qual que é a atividade da dor, né? Entender que dor é uma coisa comum, é uma coisa normal, né? Não é o que a gente gostaria que fosse, mas mantém a gente vivo, etc. Tal. Mas como é que a gente pode, então, a conviver, ou como é que a gente pode superar a dor? E o manejo do estresse, as técnicas de relaxamento, que a gente está falando já dentro dessa esfera psicológica. Quais são as características do paciente? Isso é importante, assim, tem que entender se esse meu paciente, por exemplo, ele tem expectativa de receber uma informação. Tem paciente que eu já atendi que eu comecei a explicar sobre, ele falou assim, ah, mas eu não queria saber sobre isso agora. Bem mal educado, porque você está com dor, cara. Talvez ela não queira ouvir muita coisa. Então, muda a estratégia, eu vou para uma intervenção analgésica, etc. Depois eu vou inserindo isso de volta. Eu tenho que estabelecer um laço com essa pessoa, não tem que fazer o que eu quero necessariamente. Por mais que eu acho que fosse importante fazer uma introdução sobre dor. Mas tem hora que não é isso que vai acontecer. O que ele espera do tratamento? A prontidão para mudança de comportamento. Aí eu venho aqui para você me tratar, eu não quero fazer exercício, não quero fazer nada, ou a pessoa não tem um estado de prontidão para mudar o comportamento sedentário ou o comportamento de outros hábitos de vida, né, sono ruim, sedentarismo, ou, enfim, tabagismo, ou até para lidar com a própria dor. Qual é o histórico clínico dessa pessoa, quais são as experiências que ele tem anteriores, né? Uma boa entrevista motivacional na avaliação, isso ajuda muito esse diálogo, ter esse diálogo colaborativo, né? E entender se tem bandeiras amarelas, entender que tem ali mais os aspectos psicossociais que podem influenciar ali na sua aplicação da tua educação em dor. As estratégias a gente pode utilizar literatura científica, mostrar um gráfico sobre alterações normais ali, as alterações de imagem são normais para o paciente, então uso isso às vezes. Entender, né, como que eu posso expressar, eu falei várias vezes aqui, como que eu uso estratégias de linguagem para poder adequar o aprendizado para essa pessoa. Então, analogias são importantes, tudo mais, mas não é só isso. Como é que eu vou impactar nas mudanças comportamentais, né? Como é que eu vou avaliar aquilo que ele tem ali, por exemplo, uma baixa autoeficácia? Então, é importante eu tentar aplicar um questionário, usar algumas medidas para poder conseguir depois ver se ele está evoluindo ou não, entender qual que é esse nível socioeducacional também dessa pessoa. E aí, para avançar nisso, a gente entende que a gente pode usar uma das ferramentas que eu mais gosto, que são as estratégias ativas, né? Usar, por exemplo, a atividade graduada, a exposição gradual. Tudo isso faz com que eu tenha respostas imediatas do meu paciente. Então, mediante um quadro de uma dor para flexionar o tronco, né, um clássico ali que o CFT usa muito, eu consigo fazer uma exposição e mudar a experiência desse paciente, eu consigo encaixar muito mais a educação em dor. Né? Eu consigo provar para ele algumas coisas do que a gente já conversou antes, que não precisa estar com esse abdômen muito rígido, que não significa que precisa proteger o tempo inteiro, através da experiência que ele teve, eu modulo o comportamento dele. Então, isso são os grandes pulos do gato, eu acho, atualmente, em atendimento de pacientes com dor crônica, quando a gente faz essa evolução da expectativa e consegue, aí, de fato, fazer com que ele, através das experiências próprias, que são as maiores fontes de modificação, a experiência própria, vê que faz sentido o que a gente está conversando. Não preciso nem mais falar nada. Né? Mudou o contexto, fiz uma modificação de sintoma, ele testa de novo, parece que faz sentido o que você falou. Só de relaxar aqui já melhorou minha movimentação. Então, são estratégias fantásticas assim, para a gente usar durante o processo de educação.
A dosagem e frequência, a gente não tem muito claro isso, né? Depende do interesse do paciente, depende da motivação, depende do meu preparo para poder trabalhar com essa educação em dor. Eu só não acho que tem que ser isolado. Hoje em dia, eu não acho que tem que ser só educação em dor numa sessão, tá? E entender como é que esse paciente está propício a mudanças comportamentais ou não, né? Então, a dosagem e frequência varia muito, muito. Tenha sempre alguma dose nas suas intervenções. E na avaliação, acho que é um período legal para você usar um pouco melhor isso, né? Para você construir o que você vai fazer à frente. E os desfechos, né? De aprendizagem. Conseguiu aumentar a autoeficácia desse paciente, né? Teve mais adesão às estratégias de autogerenciamento, teve mudanças nas atividades diárias. Então, isso é legal a gente revisitar para poder ver se tem sido efetivo o que a gente tem feito. Se de fato a aprendizagem está sendo consolidada, né, e ver pelas falas do paciente, a forma como ele se manifesta sobre, nossa, lembra que eu achava que era isso, que eu achava que tinha que fazer assim assado, que eu pensava assim, então essas falas são a consolidação daquilo que foi feito e que você fala assim, opa, funcionou. Tem paciente que volta depois de 2 anos e fala assim, Gabriel, eu ainda lembro que você falou isso comigo, eu mudei, estou aqui por outra coisa, mas eu mudei, então, pô, eu fico felizaço, assim. Criar um ambiente de segurança e confiança, então é importante ter essa boa aliança, né, e a pessoa ter respostas positivas. E é isso, reavaliar, ver se tem mudança de estilo de vida, capacidade funcional, né? Então, o modelo de educação em dor, ele perfeito, vamos dizer assim, ele vai passar por essas etapas, vai passar por esses tópicos, por essas análises, por essas técnicas, junto com aquilo tudo que a gente tem de experiência, né, para poder realmente ter efetividade no que a gente está fazendo. Então, sem fazer perguntas mais abertas, né, explorar as crenças do paciente, dar tempo para ele, para poder falar, descobrir o que ele já sabe, né, usar exemplos pessoais, usar os exemplos dele mesmo sobre situações que ele teve dificuldade, superou, né, tudo isso está fortalecendo a crença nele de que ele é capaz de superar mais uma etapa, mais uma dificuldade, né, usar as metáforas de forma muito simples, registrar conceitos, não precisa ser nada engessado, muito enquadrado, muito técnico, tá? Não é dar aula, não é falar demais, não é falar coisas complexas de neurociência. Então, a ideia é justamente isso, fazer com que a gente tenha troca com o paciente, que ele se sinta acolhido e tenha abertura para poder expressar ali as suas queixas, suas dificuldades, né? Então, tem esse pilar da aprendizagem, né? O skill, will e thrill. Né? Skill, a habilidade, o paciente consegue aprender, a linguagem está adequada para ele, ele compreendeu o que você falou? Pergunta no final, me fala um pouco o que você entendeu disso que a gente conversou aqui. Ou se você fosse explicar para alguém em casa, como é que você explicaria isso que a gente conversou aqui hoje? O will, né, é justamente essa motivação ali, né, ele tá motivado, ele está disposto, ele quer aprender quando ele está pronto para isso, né? E o thrill, né, que é o sentimento, a emoção, né, para ele é interessante aprender, é curioso, ele se interessa. Tem gente que é super interessado, tem gente que não quer ouvir muita coisa. É divertido, é marcante. Então, se tiver o skill, will, thrill, assim, respostas positivas, a chance do aprendizado é muito maior. Então, lembrando que assim, a aprendizagem ela é transformadora, desde que a gente consiga oferecer experiências para esse paciente, onde gerem questionamentos, que produza uma reflexão, que ele consiga refletir sobre aquilo, que ele consiga atribuir um novo significado, né, o reassurance, e ele consiga ter novos comportamentos. E eu gosto muito da experiência. De novo, a experiência é o ponto mais forte do aprendizado, assim, né? Então, eu gosto de experiência em todas essas etapas do processo de evolução. Até quando a pessoa está refletindo, ter experiências positivas na nossa área, né? Ter movimentos que ela faz com mais conforto, com mais alívio, com respostas positivas, faz reforçar essa perspectiva de um novo significado relacionado à dor, de um novo comportamento. E muito bem, é isso por enquanto. Agora vamos ao nosso caso clínico, né? Um paciente que eu atendi aqui há 2 semanas atrás, então um paciente fresco, que eu acabei de conhecê-lo, estou ainda colocando esses conhecimentos ali, fiz as estratégias iniciais, mas sempre revisito na minha cabeça aqui, nos meus estudos, o que ainda falta abordar com ele da educação do, o que eu não preciso abordar, o que não faz sentido, o que faz sentido, né? Então, para a gente compartilhar um pouquinho aqui, vou ler o caso, a gente abre tela com o Foucault e aí a gente vai colocando um qualitativo de coisas que ele falou aqui na sessão. Então, ele tem 39 anos, homem, ele procurou um atendimento por estar apresentando uma dor musculoesquelética persistente, então há mais de 6 anos ele vem com uma dor persistente musculoesquelética, e ela é acompanhada de uma alta preocupação com o próprio corpo. Ele relata múltiplas
interpretações biomecânicas para poder explicar a dor, atribuindo uma grande importância à sensação de que seu quadril está rodado, acreditando que pequenas assimetrias corporais eram responsáveis pela manutenção do quadro doloroso. Então, o paciente hipervigilante, o paciente, eu vou antecipar algumas coisas, né? Que ele relata assim, nossa, eu tenho uma dor aqui que repuxa para cá, um desconforto muito grande. A dor principal, uma dor ali, tóraco-lombar, pontual, que espalha um pouquinho, né, começa pontual, espalha um pouquinho para medial. Ele tem aí uma queixa, além disso, também na região glútea esquerda, e aí ele vem com toda essa perspectiva assim, né? Meu quadril ele é rodado para cá, e aí eu fico parado, eu fico com a sensação de estar rodado, aí eu começo a fazer uma força aqui no adutor para poder puxar o quadril para o lado, aí eu fico sustentando um pouco aqui. Aí eu também não sinto a coxa esquerda muito bem, parece que não estou jogando peso para cá. Então, aquela pessoa que está muito ali enraizada naquela perspectiva de um quadril que está rodado, uma mecânica que está inadequada, de uma alteração sensorial que ele precisa de compensar através de uma outra forma. E aí você imagina, o cara está assim há 6 anos, ele não tem uma dor mecanicamente, assim, que a gente olha que é incapacitante, ele não precisaria deixar de fazer nada por uma incapacidade física. Só que ele tem uma incapacidade por conceito próprio. Ele acha que não pode fazer as coisas. Ele parou, por exemplo, ele interrompeu praticamente todas as atividades físicas que ele fazia, jovem, 39 anos. Ele tem um porte atlético, o cara é forte, assim, mas ele parou de jogar futebol, ele parou de correr, ele parou de malhar, né? E aí ele fica o tempo inteiro naquele monitoramento. Quando ele tenta fazer alguma atividade de volta, ele até volta a malhar, mas para, e tudo que ele faz e sente as costas, ele fala que é por conta da posição do quadril, da coluna, e ele fica naquela ruminação, né? Fica tentando ele ativando coisa para lá, coisa para cá para tentar ajustar e nunca acha a um ponto. Desde 2019 ele tem, tá aqui, olha, tem um monte de exame de imagem que ele quis trazer. Eu falei, não, deixa aqui, um monte de coisa, um cara novo desse, exames repetidos, escanometria repetida. Como que um membro vai entrar em discrepância? Já se viu que não tinha uma discrepância de membro? Ele fez outra depois de 3 anos, sabe? Em médicos diferentes, e receituários diferentes, e com aquelas cartinhas que a gente já sabe que, né, são completamente punitivas para o paciente, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, ó, não pode fazer atividade cardiovascular de alto impacto, tem uma dor por impacto e uma tendinopatia de não sei o quê, tem múltiplos focos de degeneração, é a carta que ele recebeu para poder encaminhar para a fisioterapia. Enfim, tem que fortalecer isso, tem que fortalecer aquilo, tem fraqueza daquilo. O cara não tem fraqueza de nada, o cara é forte, o cara é muito resistente. Então isso me assustou um pouco, né? Porque sempre assusta, né? Chegar a esse ponto. E aí eu vou discutindo algumas coisas com vocês aqui, a gente vai lembrando desses aspectos que a gente falou aqui sobre esse processo dele. Muito bom, Comédia. Sensacional, como sempre. Completíssima aula. Então, sempre me orgulho e me alegro de ver suas explicações. É, Principalmente, como eu falei, pela simplicidade, né? E eu acho muito bacana esse tema de educação em dor. Com certeza, uma aula dessa, né? Pensando na gente, eu acho que a gente aprendeu junto, caminhou junto muito nesse aprendizado. A gente daria uma aula dessa há uns, sei lá, 4 anos atrás, totalmente diferente, né? Então, acho que essa diretriz, né, esse Delphi que o Fê participou, ele traz um olhar atual que uma das coisas que eu anotei aqui é como a educação em dor fala além da dor e da educação, porque ela está falando dessa educação e desse entendimento dentro de uma funcionalidade, de um contexto de um outro ser humano, né? Então, acho que é um ponto relevante para a gente reforçar aqui, porque educar em dor já foi o processo quadrado, expositivo, sobre neurobiologia, onde a gente aprenderia novos conceitos, e esse acho que é o papel nosso, como profissional, aprender esses novos conceitos, mas nós temos esse papel de traduzir e transladar para o paciente, para que essa informação tenha uma funcionalidade para ele, uma função para ele, né? Que todo paciente precisa ser educado? Provavelmente. Qual que é essa intensidade, qual que é essa dose? É muito difícil de mensurar, né? Então, num paciente como o teu, né, que você acabou de trazer, eu acho que é bacana para a gente trazer isso para o que a gente faz no dia a dia. Eu queria escutar de ti, assim, conforme você foi escutando a história, com certeza não é a primeira vez que você escutou coisas e relatos do tipo, né?
mas ao mesmo tempo, o que que vai passando na cabeça enquanto você está escutando, como que essa conversa foi sendo direcionada. Acho que é legal trazer um pouco dessa condução que você fez, porque mais do que a aula em si que a gente está falando aqui, a educação ela tem um lugar de condução que é primordial, né? Um processo mal conduzido, ele acaba gerando um backfire, gerando, né, informações desnecessárias. Então, fala um pouquinho para mim desse miolo aí, desse meio do caminho. É isso, assim, o que foi interessante do início, assim, como eu falei, né, para mim a educação está desde o momento inicial, assim, o olhar para o paciente, já, né? E o que eu notei, né, e o que eu tenho notado, assim, né, primeiro, eu, eu tenho exercitado respirar durante uma avaliação, né, Uhum, porque a nossa ânsia de querer já começar a matar aqueles vieses ali, aquelas ideias, né, que a gente fala, cara, não faz o menor sentido, mas eu pegar as pessoas e sacudir assim, cara, não faz o menor sentido isso, mas não adianta. Então, assim, primeiro, ouvir ele sem interromper a fala dele. Eu tenho certeza que ninguém nunca ouviu ele por mais do que 15 minutos, porque tem tanto, assim, tem tanto, vou usar essa palavra, mas não desmerecendo ele, assim, mas tem tanta desconexão nas uhum, percepções dele, é tão processual a questão dele, né, de interpretar as coisas, que ninguém ouviria ele. Então, assim, eu não interrompi ele em momento nenhum, só acenava com a cabeça quando ele falava assim, aí ele levantava, mostrava o quadril assim, rodado, tá vendo aqui? Eu falei, né, assinava positivamente para ele que eu estava vendo o que ele estava falando, não que eu estava vendo o quadro rodado, né? Mas eu demonstrei um interesse genuíno, assim, né? Tava ao ouvido sem qualquer tipo de julgamento. Esperei ele apresentar toda a questão dele específica, mas fui questionando, perguntando, mas assim ou assim? Você roda para lá, para cá, qual que é essa sensação sua? Então eu queria captar a percepção dele, né? Então, se eu quiser tentar quebrar alguma crença, tem que entender o que ele percebe, porque senão você não consegue, se a pessoa não consegue expressar o que ela está vendo, então se eu fecho o olho, se você fecha o olho e começa a escrever isso aqui para você, né? Todo mundo está vendo lá, né? Isso aqui tem uma tampinha igual o Silvio Santos, lembra? Desenha um negócio que não sei o que, aquela confusão louca. desenho arco-íris. Se eu não conseguir expressar, se eu não deixar a pessoa expressar, eu tentar fazer uma imagem daquilo, mesmo que depois eu olhe, não tem nada a ver com uma garrafa, eu falo, um prato, não, mas era uma garrafa. Então, se eu não ficar atento a isso, eu não consigo entrar na onda dele, né? Se não Uhum, tivesse o fundo da onda dele, eu não sei se a onda é alta, se a onda é baixa, se o mar tá bagunçado, não tá bagunçado, né? Então eu tenho que entrar na onda. E aí foi isso, né? Eu não constrangi para poder, não confrontei para poder não ficar ali tentando corrigir imediatamente. Eu vi que sim, só o fato de eu ouvir, tem hora que ele parava e ficava olhando para mim assim, eu ficava olhando para ele. E aí ele esperou uma validação, né? Eu falei, não, tudo bem, fulano, vamos lá. Eu acho que eu entendi isso. Aí eu fui e perguntei, ó, assim, assado. Então eu revisitei aquilo que ele falou com as palavras dele para entender, para ele perceber que eu entendi o que ele falou. Então criar esse vínculo ali, né? O cara não tá achando que eu sou doido. Ele repetiu o que eu falei. Então isso já é educação, né? E aí foi nesse processo, assim, né? Ele o tempo inteiro atento ao corpo, né? Monitorando a posição do quadril o tempo inteiro, né? Preocupado com o movimento errado. E aí a gente foi, né, fui deixando ele verbalizar. E aí foi vendo que aí eu tentei achar alguma estratégia, algum caminho para eu poder começar a inserir algum tipo de informação, alguma troca para ele começar a colar na minha, né? Ele fazendo os movimentos, tudo muito travadão, assim, com aquela coisa evitativa, né? E contraindo para lá, contraindo para cá. E eu comecei a provocar um pouco de experiência. Falei assim, fulano, faz assim, o seguinte então, fique em pé e deixa de contrair esses músculos aqui que você está tentando contrair para poder corrigir alguma coisa. Muda alguma coisa? Você sente a dor? Você sente mais dor? Ou qual que é a experiência que você tem em relação assim, a esse relaxamento? Pô, eu fico com receio, mas não era dor. Era receio de ficar numa posição ruim e sentir dor. Tudo bem, fui colhendo as informações, né? Fui tentando testar algumas coisas com ele para poder ver o que tinha de diferente. Aí, quando você faz esse movimento, você percebe que a sua musculatura está mais travada, mais contraída, ou mais solta, ou tá mais. Como é que é? Como é essa sensação que você tem? Não, eu sinto que eu estou prendendo porque eu tenho que proteger. Aí, bom, tudo bem, então eu estou entendendo como é que é o comportamento dele, né, nesse tempo todo. É, E aí fui usando algumas estratégias mesmo assim, né? Os clássicos do Ney, né? Contrai aqui, segura, tenta fazer um movimento, vê se isso é mais confortável. Essas analogias são bem interessantes, assim.
Aí eu fiz isso com ele, né, contraiu, fez um movimento mais rígido. Aí, não, parece até que piora um pouquinho. Eu falei, faz sentido, né? Se você contrai um músculo e tenta mexer, você perde um pouco do movimento, da mobilidade. E aí ainda não tinha desconstruído nada dele, que o quadril não está rodado e tal. O que eu fui achando de estratégia? Eu entendi que eu não vou mudar essa imagem corporal dele. Tem uma alteração plástica no cérebro dele. E pode ter uma alteração anatômica. Depois eu fui ver os exames, ele tem um CAM, ele tem um quadril que pode rodar um pouquinho ali, o ângulo de torção femoral pode rodar um pouquinho, projetar um pouquinho a pelve para um lado ou para o outro. Até pode. Então, se ele abrisse o exame, ele ia ver que tinha alguma coisa diferente. Ele ia confrontar a minha negação, né? Não, não tem nada rodado. E aí eu falei, olha, tudo bem, parece, né, você tem essa sensação do rodado, mas vamos ver se isso realmente tem uma representação grande para o seu quadro. Aí eu, né, busquei uma forma de entregar para ele alguma solução. Disse, ó, a gente tem alterações no rosto, né, uma órbita um pouco maior que a outra, o nariz desvia para cá um pouco. Algumas dessas alterações são muito normais. Vamos ver se essa alteração sua, né, essa percepção sua de estar mais rodado para lá para cá, se isso tem alguma relevância na sua mecânica, por exemplo. Eu trouxe um bio para cá, né? Falei, vamos fazer os movimentos, testa, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Falei assim, olha, você faz isso de uma forma muito harmônica, seus músculos respondem muito bem, né? Não tem nada que para mim pareça isso impacte uma descompensação, algo que possa ser prejudicial para você. Você sente algo quando você faz esses movimentos? Você sentiu algo nesses momentos aqui que você acha que seja prejudicial? Ele, não, eu fiz bem, tudo mais, e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas quer dizer então que se no movimento eu estiver bem, se o movimento for executado e não tiver nenhum tipo de alteração significativa, não teria essa posição não impacta em nada? Eu falei, aparentemente não, você que me diz. Como é que foi a sua percepção durante as tarefas aqui? Né? E aí ele foi entendendo, por experiência própria ali, e revisitando aquilo, que talvez não fizesse tanto sentido ficar tão focado nisso. Mas ainda não falei que não tem quadro rodado, que, né? Só tentei achar uma estratégia nesse tempo de mostrar que não, no final das contas, não fazia sentido preocupar com o quadril rodado. Então, ele fazia movimentos muito bem, ele tinha boa capacidade física, etc e tal. Então foi o caminho que eu achei para não tirar dele esse abraço que ele tem ali nos problemas, nas observações dele, né? Não tirar aquele apego que ele tem já com essa percepção, mas com que ele uma forma que ele conseguisse de fato entender que, ok, eu tenho isso, pronto, acabou, né? Um acceptance ali, né? Uma aceitação do que ele tem. Pronto, não podia ser disfuncional esse ponto. E aí parece que ele começou a entender isso, assim, ele começou a desafiar, né, se desafiar nesse raciocínio lógico ali de que tem um quadril rodado, talvez a gente não mude isso, mas não tem um impacto tão grande no meu dia a dia, não precisa ter um impacto tão grande no meu dia a dia. Vou te cortar um pouquinho aqui, Gabriel. Eu achei Por favor. muito legal, assim, toda a tua narrativa, né, tua condução, porque fui anotando os pontos chaves, assim, que eu acho que é muito importante como que você conduziu, porque eu acho que o mais difícil de explicar, muitas vezes, a educação em dor, é você mostrar que não tem um roteiro pronto. E eu acho que tudo isso que a gente está falando, ele, hoje, né, eu acredito que para a gente é muito mais natural e espontâneo, e a gente vai conduzindo de uma forma que vai facilitando algumas leituras e improvisos, né, nesse meio do caminho. Então, você falou primariamente, acho que o em primeiro lugar, acho que é esse autocontrole da nossa própria emoção. Porque a fala do paciente, quando ela traz esse processo de, nossa, olha essa fala dele, né? E quando você escuta isso pela enésima vez, vigésima vez, milésima vez, você vai falar assim, de novo, né? E eu acho que tem tanto essa coisa, essa gastura que dá pra gente, e a gente já fica incomodado de uma crença negativa, né? E ao mesmo tempo normalizar isso, porque a gente vai continuar escutando relatos como esse. Se a gente reagir, já quebrar, toda vez que esse processo acontecer logo de cara, a gente já começou errado. E aí é muito legal, porque você começou a falar de uma parte, né, da incoerência, vou chamar assim, que nada é uma dissonância da percepção e até da própria narrativa que ele estava contando, né, onde não estava encaixando muito bem, mas na cabeça dele fazia total sentido.
E você foi mostrando tanto interesse sem validar, mesmo você mesmo sem entender exatamente aonde que ele queria chegar, para ele sentir que, nossa, estamos falando da mesma coisa, ele tá me entendendo, É alguém né? interessado no que eu estou contando, né? Assim, Perfeito. E aí eu amei a analogia da garrafa, porque quando a gente pode, né, até fazer analogia em relação a isso, como se duas pessoas tivessem, né, é uma brincadeira de imagem e ação, que é onde eu estou descrevendo um objeto, e aí, naturalmente, eu preciso que essa outra pessoa que está escutando a minha narrativa fale do mesmo objeto também. Então, o nosso papel como terapeuta é falar e descobrir qual objeto que ele está falando. E chegar, né? Você pode chegar numa garrafa, mas ele está falando de uma garrafa pequena, você está falando de uma grande, né? sabe? Então, conseguir encaixar esses pontos para todo mundo ter o pingo no i e falar assim, nossa, você está falando da mesma garrafa? E isso é muito brilhante, assim, né? E a palavra que eu gosto muito, que é onde acho que a gente tem muito medo, eu acho que a crença biomédica do próprio fisioterapeuta atrapalha, é o lugar de provocar experiências. Isso é muito bacana, essa palavra que você utilizou, porque provocar a experiência nesse paciente que já está com vigilâncias é fazer com que ele entenda que existam outros caminhos, né? Então o cara tá lá andando, batendo a cabeça no muro, e fala assim: "Você já deu um passo para a direita e andou?" E aí ele tipo vai ter esses insights aonde ao invés de você falar que ele está incoerente, que ele não está fazendo sentido, você mostrou para ele tipo, nossa, é um passo para o lado aqui, existe, né? Então é muito bonito como essas coisas vão acontecendo e até como esse reforço positivo foi sendo gerado através de outros movimentos e você foi dando esse feedback positivo para que você não fique discutindo a alteração de percepção que ele tinha, Exato. né? Então é muito legal, né? Então por isso que eu, né, fui anotando as palavras-chave aqui do que foi acontecendo conforme você foi contando a história para as pessoas começarem a entender esses elementos, que eles não vão ser fixos, mas ao mesmo tempo eles vão ser muito frequentes, né? Onde você vai ter esse controle emocional, essa mostrar esse interesse, falar da mesma coisa, provocar novas experiências, para chegar, às vezes, por uma curva maior nessa crença central que estava travando ele. E aí, óbvio, conforme você foi percebendo que ele foi entrando no jogo, você foi dando corda. Se ele não fosse entrando no jogo, talvez tinha que trocar a música lá também, né? Exatamente. Então, isso é muito importante e com certeza você também acabou recebendo reforço dele para continuar a sua estratégia de comunicação, né? Porque essa leitura, essa resposta dele em relação a como ele recebeu aquela informação, que reação, qual feição que ele fez, ele vai sendo essencial, né? Então a gente não está falando do você falou da frase X. Não, acho que é entender componentes, elementos, como eles vão acontecendo, porque quanto mais intencional, né, como você colocou nos slides, mais a gente vai percebendo, aprendendo a perceber, né, e ler onde esse componente existiu, né, dentro de uma conversa, aonde não é um roteiro onde vou me mostrar interessado. Pá, aí agora eu vou. Então, assim, não tem muito esse jogo, né? Então, toda essa Não comunicação tem ela um é muito script, né? Não tem aquela coisa pré-pronta, preencher automático ali, né? Não existe isso. Por isso que estratégias de exato. comunicação são muito importantes, assim, para o fisioterapeuta. A gente tem um pouco desse jogo de cintura. A experiência, ela ajuda, né? Mas a gente dedicar isso, né? A entender como se comunicar, né? Como conseguir manejar você, né? Seu raciocínio sem se desesperar, né? Saber trocar o caminho, né? E às vezes se não souber também, não fala nada. Não fala nada. Vai lá, você coloca um tenzinho ali, vai pensar o que você vai falar, mas não fala besteira, né? Exato. E também não ter essa pressa de chegar em alguns pontos, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, bacana, acho que você falou muito da avaliação em si, dessas primeiras respostas, né? E eu acho que uma das coisas que é sempre difícil de imaginar, e agora é um chute nosso, né? Como que esse paciente volta na sessão seguinte, normalmente? Perfeito. Então, isso é importante. Como que você acredita que esse paciente, nesse caso, vai voltar para você?
com dúvida. E que é o que eu gosto, assim, quando eu termino a sessão, eu falo assim, olha, alguma dúvida agora, alguma coisa que você queria pontuar ainda? Não, não, tudo bem. Eu falei assim, mas eu espero que você chegue com dúvida na próxima sessão, que é sinal que você pensou sobre. Então eu provoco, assim, sabe? Nem vem se não tiver dúvida, eu brinco assim, para cortar o clima, mas para realmente gerar isso, assim, essa curiosidade de revisitar aquilo que ele estava experienciando, talvez essa informação ali vai fazer sentido para ele agora, se vai conseguir colocar isso no meio e se vai transformar em alguma outra coisa. Nem que ele venha com mais dor, mas sinal que ele começou a enfrentar, não é isso, né? Eu brinco assim, por que que existe, o equilíbrio só existe em detrimento do desequilíbrio, né? Equilíbrio é a tentativa de reequilibrar, né? Então tem que ter o desequilíbrio para poder equilibrar. Então, provocar isso, eu acho que é legal que ele vai tendo que visitar outras situações, né? É claro, a gente está falando de um fenótipo de dor específico, né? Uma condição processual, né? Pô, aí é um campo que a gente poderia visitar, né? Assim, as variações, os tipos de dores, etc. E tal. Que é difícil, por exemplo, com um paciente com dor neuropática, né? É totalmente diferente, né? O processo educacional com um paciente com dor neuropática. No caso dele, essa foi a abordagem, porque né, era uma dor que a gente vê que tem um aspecto processual, biopsicossocial muito latente ali. E aí, a expectativa que ele viesse era justamente isso. Assim, Gabriel, testei isso, fiz aquilo, outro, mas que ele fizesse, que ele não deixasse de fazer. Eu provoquei na primeira sessão e arrisquei, porque ele tinha eu acho que tem uma boa capacidade para isso fisicamente, então me arrisquei um pouco mais. E aí eu falei, cara, tenta fazer, quero que você tente fazer mais alguma coisa, assim, além de só tentar dar uma caminhadinha. E ele já veio na segunda sessão falando, voltei a fazer a musculação 3 vezes por semana. Fui hoje. Eu perguntei, e aí? Ah, e aí, cara, sabe aquele assim, e aí eu fiquei, entre aspas, parênteses, fiquei procurando alguma coisa, mas não achei, não foi tão claro, e, não, senti um pouquinho aqui, mas eu não deixei de fazer. Aí eu falei, opa, autoeficácia, né? Capacidade, a percepção que a pessoa tem na sua capacidade de fazer alguma coisa, vírgula, a definição, apesar da dor, ou apesar da incapacidade. É acreditar na sua capacidade de volta. Né? Então, isso eu falei, opa, tu começa tá mexendo na autoeficácia dele, porque antes ele achava que não era capaz de voltar a fazer. Então, muito rapidamente, por coincidência, ou porque ele já teria uma predisposição, já tentou voltar várias vezes, né, e tal. Vamos ver o que vai ser ainda. Legal isso, que tem cenas dos próximos capítulos, mas eu já vi que já modificou, ele colou na minha, ele confiou, ele revisitou essas ideias e já foi fazer, né, e foi bem. Senti um desconfortozinho na sessão seguinte, usei algumas técnicas manuais, né? E foi até interessante, né? Terapia manual, eu fiz algumas coisas, fiz uma manipulação, papapá, mas nada no quadril. Aí eu falei assim, como é que tá aí agora? Ah, deu uma aliviada, bacana, bom. Aí ele falou assim, mas você nem mexeu no meu quadril? Eu falei, não precisou, tá vendo? Fiz os exercícios para modificação de sintoma e tudo mais. Ele realmente o quadril continua aqui, mas não tá com aquele desconforto mais. Então foi legal porque ele mesmo percebeu, sacou aquilo, porque estava tanto com aquele foco, né? Aquele foco voltado para a posição que a expectativa de mexer no quadril para poder aliviar não foi o que aconteceu. Mexemos em outra coisa, em outras atividades e ele sentiu um alívio. É um alívio muito ele podia ter com qualquer coisa, né? Uhum, Mas foi legal porque linkou a ele a uma melhora sem necessariamente alterar o que seria a fonte do problema. uhum. E eu acho super legal nesse relato, porque uma das coisas que eu percebo, e eu acho que a grande dificuldade do fisioterapeuta, né, e dos professores, vou chamar assim também, a gente consegue explicar um tratamento, a gente foca muito na avaliação e o que avaliar, só que o que acontece no meio do tratamento é sempre difícil de narrar, porque ele não é uma coisa tão óbvia ou não é um step by step, né? Tudo bem que a gente aprendeu em protocolos e sequências protocolares de exercícios, que seria nada mais nada menos que uma progressão de carga propriamente dita, né? E aí, nesse momento é legal porque você pegou a situação, né? E fica a dica, né? Você, nesse retorno do paciente, pegar o relato das experiências específicas onde ele já se queixava e explorar como é que foi e o que, que ele tentou e fez, ou até deixou de fazer, também é importante, ele é um dos, provavelmente, lugares chaves para se trabalhar. Assim como, se ele não fez, você também pode perguntar o
que não? E entender que foi uma barreira ambiental, foi uma barreira crença cognitiva, né? Ou até então entender o que fez entre esse dia e outro, e aí literalmente ver como que a dor oscilou junto ou não. Não de uma forma que gere a vigilância, mas ao mesmo tempo de entender, ó, você ficou mais parado, você ficou mais ativo. Nesse momento que a dor ficou um pouco mais ativa, você estava um pouco mais parado, então talvez essa relação possa acontecer. E aí você vai ajudando a guiar ele a olhar lugares mais interessantes e não a dicotomia do tô bem, tô mal, né? E isso é a parte importante. Eu só consigo continuar essa conversa se ele tiver detalhes para me contar. E se ele não tiver, eu vou explorar dentro do que ele viveu, porque alguma coisa aconteceu dentro daquelas 48 horas, aquela uma semana, aquele tempo que você deixou de vê-lo, né? Porque é aí que mora a grande parte da autonomia, né, Gabriel? Porque nessa hora o paciente entende que a vida dele está influenciando na queixa além da terapêutica. E aí, se ele entende o dia a dia dele como o que acontece, aí que ele começa a entender que o além do consultório faz sentido, né? Tria, né? Então, exato. E aí você coloca um pingo no i muito importante aí que, tá, agora ele entendeu que o que acontece fora também faz parte, né? E eu acho que senão o paciente ele não ganha essa autonomia que a gente pede, né? E essa autonomia tem a ver com enfrentamento, atitudes e afins. Acho muito bacana. E até pensando em desfecho, tem alguns específicos que você tende a marcar ou usar mais frequentemente para essa questão do sucesso das educações? Então, justamente eu vou analisar assim, no qualitativo, né? Por exemplo, se ele consegue acrescentar atividades, se ele conseguiu realmente modificar ali, se é um paciente com um estilo de vida ruim, né? Se consegue avançar nesse estilo de vida, né? Se ele está visitando movimentos novos. Para mim, isso é um desfecho, assim, eu analiso isso, né? Então, vejo o pacing, o pacing dessas atividades que ele está fazendo. Ó, aumentei mais uma vez a atividade física na semana, né? Comecei a começar a caminhar, tudo mais. Então, nessa análise mesmo de atitudes dele, do paciente, e também vou para essas questões mesmo de conseguir melhorar a autoeficácia. Posso usar um questionário, um questionário eficaz, né, bacana para poder você avaliar isso, assim, né? Outros questionários. Eu confesso que eu não sou um cara do questionário muito, não, sabe? Eu vou muito. Eu tento usar os construtos assim durante a fala. Então, vou captando Uhum, algumas coisas que eu sei de cabeça, de que tem cada questionário, um questionário de categorização, de medo relacionado ao movimento, de autoeficácia, etc. e tal, para poder jogar ali na conversa, assim, né? Não vou muito sempre para um quantitativo, assim. Mas eu vou olhar justamente isso, o que que ele tem de ganho, principalmente funcional. A escala específica do paciente eu acho que é legal, de funcionalidade, assim, entendeu? Então, ver três atividades que para ele eram difíceis de fazer, ou eram prioridades para ele e não conseguia fazer. Então, nesse caso, né, voltar, para mim, eu estou enxergando para frente, assim, ele voltar a correr com conforto, voltar a malhar, né? Ele trabalha como representante, então ele tem que dirigir para outras cidades, então a capacidade dele de fazer essas tarefas, então para onde eu vou focar, assim. Pego três tarefas funcionais e aí eu vejo como é que está a percepção de segurança e insegurança e o nível de dor e incapacidade para aquela tarefa. Geralmente é o que eu gosto de olhar e ver se realmente. Eu sou provocativo, assim, né? uhum, Então, assim, no final do processo, assim, eu falo assim, e se você tiver uma dor de novo como aquela, o que que você vai fazer? Porque é muito bem. possível. Uhum, E aí a pessoa, não, mas aí pelo menos agora, né, eu já sei assim, assim, assado. Então, não olho só para dor, disfunção, né? Eu tento entender justamente esse outro lado, assim, né, se realmente está preparado, né? Se uhum, a prontidão dele está diferente, né? Se realmente ele está ativo, não está mais passivo no processo da dor. Se ele entendeu que ele precisa dominar o jogo de xadrez, sabe? Ele precisa de tá entendendo as peças, né? E quanto que ele tá realmente assim confiante disso. Que se vier uma nova situação, o que que você vai fazer?
Então eu Uhum. pergunto assim, sabe, alguns pacientes eu vou dando essa alfinetada. Muito bom. Romério, estamos nos momentos finais, um assunto que a gente conversaria infinitamente aqui, né? Mas queria que você pontuasse, assim, o que que você acredita que fez diferença no teu aprimoramento, no teu, né, fazer educação em dor como você faz hoje. Então, acho que é importante, né, até ficaria como dica das pessoas dentro do seu processo de aprendizado, conseguir colocar em prática. O que que você acha que realmente fez diferença aí para você aplicar com qualidade o que você faz hoje? Primeiro testar. É o que você falou, o que a gente falou. Primeiro eu era super mecanicista, depois eu era super neurofisiologista da educação. É assim que a gente aprende. Eu acho que, de novo, para mim, eu acredito muito nessa forma de aprendizagem que a gente, que o nosso cérebro é capaz de, né, de ter para poder aprender essa forma de aprendizagem. Eu acho que a experiência pessoal é muito importante. Então, assim, tem que testar, cara. Assim, tem que testar. Eu já desde gravei a sessão inteira, é, o áudio, até hoje, Foucault, assim, todas as minhas avaliações eu pego no final de semana, o dia que dá assim, eu revisito todinho, eu vou reescrevendo, transcrevendo tudo de novo ali, que na hora você nota de qualquer jeito, vou repensando, vejo alguns pontos. Então, para mim, a experiência, na minha forma de aprendizado, a experiência pessoal, ela é mestra, assim, sabe? A Uhum. observação é importante, né? A vicária é importante, enfim, outras formas de aprendizado, assim, mas é de fato você experimentar, testar, é pegar, olhar ali, nossa, esses tópicos aqui, eu consigo traduzir isso para a avaliação que eu fiz? Eu consigo enxergar isso aqui, né, do que está descrito, que os especialistas recomendam? Tá aqui, não tá? O que falta para eu poder atingir esses tópicos, assim? Então, eu sou meio desse tipo, assim, sabe? Eu preciso de... Eu não sou... Eu não tenho facilidade de aprendizado, então eu preciso de realmente rever e reler e retestar e tudo mais. Então, para mim, é uma forma que eu consigo consolidar. E explicar, falar, acho que me ajuda a consolidar isso. Então, eu acho que é experienciar, é testar, Perfeito. né? E ter calma, tentar se comunicar melhor com o paciente, ter paciência, enfim, tentar treinar essas outras habilidades que os terapeutas às vezes não é treinado, né? E, enfim, cada vez mais a gente vê médico que não quer atender paciente, vai fazer anestesia, vai fazer só coisas que o paciente fica quietinho, né? Eu gosto de falar com o paciente, então também sempre entender o seu perfil, né? Uhum. Então, É, essa é a muito minha bom. mensagem, assim, experiencie, né, e teste as coisas, e estude ali, estude os conceitos, mas tenta transportar para a prática da melhor forma como você consegue aprender. Perfeito. Vou só fechar aqui e complementar, né? Eu acho que para acontecer o que o Gabriel falou, né? Que o Romero falou, a nossa própria flexibilidade, ela precisa acontecer porque a educação em dor, ela tem esse lugar de que se você vê 10 pessoas fazendo, elas vão fazer de forma totalmente diferente. Então, diferente da terapia manual, onde a gente vai treinar e vai ter uma precisão de posição, técnica, ângulo, não sei o quê, pá, e todos vão começar a ter uma linha, na educação, provavelmente o inverso, que vai ter essa característica do profissional interagindo com outra pessoa, e nunca vai ser a mesma pessoa, e aí essa mistura e você entender se não fosse o mesmo paciente, 10 pessoas sairiam 10 coisas diferentes, é um lugar que é importante de aceitar, permitir, porque senão a gente fala assim, nossa, mas eu não fiz igual, eu não fiz aquela pergunta que ele fez. Putz, ele deu um sorriso nessa hora, eu não sou. E aí você começa a prestar atenção em detalhes que não precisa, né? Para tentar criar um padrão que fica quadrado, e aí você começa a perder a precisão real e a individualidade com o nosso paciente, né? Mas sensacional, Romero, muito bom, não esperava menos. Romero, mensagem final para se despedir da galera, e aí com certeza em algum outro momento a gente volta com esse papo. Primeiro, obrigado por terem ouvido a gente aqui por essas 1 hora e meia, talvez, né? Tá rompendo a barreira ali do podcast. Espero que a gente tenha possibilidade sempre de trocas. Então, isso que a gente está fazendo aqui é uma forma bacana de a gente crescer profissionalmente, é trocar ideias, ouvir o que o Fulco tem para falar, o Gabriel, ouvir você que está aí do outro lado também, né? Por isso que tem os congressos, né? E agora em julho, né? Setembro. Setembro. Setembro vai Exato. ter o congresso. Esse eu não vou conseguir ir, com dor no coração, mas o anterior eu fui. Mas são momentos de muita troca e eu acho que isso faz muita diferença assim no nosso aprendizado, assim, ter esses momentos onde a gente consegue realmente conversar e ouvir a forma como o Foucault faz, como o Gabriel faz, como o Rafa faz, e etc. Eu acho que esse é uma via bacana para a gente consolidar aquilo que a gente está ali aprendendo, estudando e tudo mais.
É, cara, estudem. Estudem, se dediquem, isso é uma coisa que vocês gostam. Acho que o ponto principal sempre é esse, né? Muito bom, muito bom. Gente, compartilhem com nós as percepções de vocês sobre esse episódio, as dificuldades que vocês têm. Deixem aqui nos nossos Comenta lá, eu olho depois comentários. ele tá. Comentou que não comentou, eu fico de olho. Exatamente. E aí a gente com certeza, o pessoal da comunidade também está sempre ativo e comentando bastante. E só agradecer quem chegou até aqui também, quem escutou a gente. A gente se vê no próximo episódio. Romero, muito obrigado pela aula, pelo tempo e boa terapia. O Gabriel agora vai se cuidar também. É Um isso. grande abraço Obrigado. para todo mundo. Não, Valeu. tchau.